As lojas físicas, elas não devem acabar, mas o que eu vejo acontecendo, principalmente, né, daqui para frente, é um modelo híbrido mesmo, né, onde a gente tem uma atuação muito forte ainda das lojas físicas, mas a gente vai ter cada vez mais um papel muito importante do e-commerce também dentro desse contexto do varejo farmacêutico. Olá a todos, eu sou Nádia Bento e esse é o Conversa de Mercado da FCE. E nessa semana vamos explorar um pouco mais das oportunidades que as marcas podem encontrar no varejo farmacêutico. E para entender as perspectivas de crescimento e desenvolvimento desse setor, nós convidamos Camila Castro, que é diretora associada, Head de Novos Negócios e Atendimento Consumer Health na IQVIA. Camila, muito bem-vinda, é um prazer gigante ter você aqui. Obrigada, Nádia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite de estar nesse bate-papo com vocês hoje. Sensacional. Bom, Camila, até julho desse ano, 2021, nós tivemos uma dinâmica do varejo farmacêutico ainda muito impactado pela pandemia. Então, qual que é o cenário para esse segundo semestre ainda de 2021 e as perspectivas para 2022? Tá, legal. Bom, acho que para a gente pensar um pouco, né, em como é que vai ser o segundo semestre desse ano e até o ano que vem, a gente não pode deixar de pensar no que aconteceu, né, nesse último ano e meio, mais ou menos, de pandemia. Sem dúvida nenhuma, o mercado farmacêutico e diversos outros mercados, eles foram bastante impactados, né, por tudo isso que a gente está vivendo agora. E, especialmente, o mercado farmacêutico, né, o varejo farmacêutico, ele teve impactos positivos e impactos negativos, né? Então, trazendo, né, para um contexto mais geral e mencionando aqui os principais pontos, a gente observou, né, como impacto positivo, categorias voltadas, né, à prevenção, ganhando muito espaço e crescendo bastante nesse último ano, né? Então, quando eu falo voltadas à prevenção, eu estou pensando em vitaminas, minerais e suplementos. Eu estou pensando em produtos que previnem a própria Covid em si, né? O uso de máscara, álcool em gel. Então, são categorias que o consumidor, ele já vinha esse movimento antes da pandemia, né? De buscar esse autocuidado. E ele intensificou isso nesse momento. Então, a gente vê um crescimento muito grande para essas categorias. Outra coisa que a gente também viu acontecer bastante são as categorias voltadas para um cuidado pessoal, mais de higiene e beleza, né? Principalmente beleza, que ganharam espaço em um momento de crise, onde o consumidor, ele está passando por uma situação difícil, muitas vezes ele pode estar com a sua renda impactada, né? Para ter gastos maiores, ou apesar de não ter renda impactada, ele passou muito tempo ali dentro de casa. Então, a gente viu um consumidor buscando usar esses produtos no seu dia a dia para uma busca maior de bem-estar, né? E tentar trazer aí, muitas vezes, um momento de relaxamento, num momento de rotina de banho, hidratante, né? Então, são categorias que também ganharam aí bastante espaço nesse período. E aí, a gente tem um outro lado das categorias impactadas negativamente, que a gente tem principalmente o segmento todo de gripe e resfriados, né? Então, esse segmento, por conta de todas as medidas restritivas, né, que a gente teve aí durante esse último ano, de uso de máscara, quarentena, escolas fechadas, né, e tudo mais, tudo isso fez com que as pessoas não pegassem outros tipos de gripe e resfriado também. Então, essa é uma categoria que o ano passado acabou sofrendo bastante, tendo uma queda muito expressiva. Dito isso, o que a gente imagina, né, para esse segundo semestre e até para o ano que vem? À medida que a vacinação está caminhando aqui no Brasil, né, e a gente tem cada vez um percentual maior da população vacinada e as coisas voltando, né, a funcionar, não exatamente igual, mas muito parecido com o que era antes da pandemia, a gente já começa a ver algumas mudanças aí de comportamento mesmo em relação a esses produtos. Então, pensando nesse cenário, né, de pandemia que eu acabei de explicar para vocês, a gente tem visto que gripe e resfriados esse ano, né, já teve um resultado bastante diferente do que foi ano passado, então é uma categoria que ela começa a atingir um patamar durante o inverno desse ano muito similar ao que tinha em 2019, né, e já maior do que o que aconteceu ano passado.
E outras categorias que estavam crescendo muito aceleradas, né? Então, principalmente, como eu mencionei, vitaminas, minerais e suplementos, produtos relacionados à higiene, eles continuam crescendo, mas não tanto mais um crescimento muito agressivo, né? A gente começa a já ver, a partir mais ou menos do meio do ano, uma acomodação de um patamar de demanda. Então, para essas categorias, a gente imagina que o consumidor ele deve continuar consumindo essas categorias, até porque a busca por prevenção e autocuidado era um movimento que acontecia antes da pandemia. Ele se intensificou durante esse período e o consumidor ele deve manter esses hábitos, né? Então, isso deve continuar sendo consumido, mas com um crescimento menor do que a gente viu acontecer durante o ano de pandemia, que realmente a gente viu um crescimento muito acelerado para elas. E aí tem um outro grupo de produtos, né, falando de maneira geral, que são os produtos totalmente relacionados à Covid. Então, pensando em máscaras, álcool em gel, né, que são coisas que a gente começou a usar exclusivamente para a prevenção da Covid. A gente imagina que à medida que a população for totalmente vacinada, essas categorias vão acabar tendo uma queda muito expressiva, porque né, elas não vão ser mais tão necessárias como elas têm sido utilizadas agora atualmente. Mas assim, pegando todas essas informações e falando de um contexto geral, a perspectiva do varejo farmacêutico é que ele siga com crescimento expressivo, que ele feche o ano aí com crescimento acima de 2 dígitos, um pouco menos acelerado que o ano passado, mas que sim, ele continua sendo bastante promissor aí e continue crescendo expressivamente. Camila, e a gente, para 2022, aí os próximos meses, tem algum setor que sinaliza como sendo mais promissor? Dentro do contexto farmacêutico, a gente imagina muito essa questão de prevenção, como eu falei, né? Então, o consumidor cada vez mais ele deve inserir esses hábitos no dia a dia dele. Então, seguir o consumo dessas categorias. Então, a gente não espera que tenha uma queda, né? Muito pelo contrário, mas com uma acomodação do patamar de demanda. E também a gente imagina que para 2022 a gente vai ter uma retomada de categorias que sofreram muito durante a pandemia, né? Então, eu mencionei agora há pouco gripe e resfriado como uma das principais, mas a gente também teve impactos negativos em proteção solar, né? Porque as pessoas saíram menos de casa, em repelentes, toda a parte ali de conveniência da farmácia, né? Então, balas, barra de cereal, aqueles produtos que ficam ali no checkout, eles sofreram muito também no começo da pandemia, porque as pessoas frequentaram menos o ponto de venda. Então, a gente imagina que o ano que vem, com tudo funcionando mais próximo da normalidade, a gente vai ter uma recuperação desse segmento também. Então, Camila, bom, a pandemia também despertou um olhar do consumidor para a questão de cuidado pessoal, né? E isso teve um impacto importante na indústria cosmética. E agora, o que muda? Traz um pouquinho sobre as indústrias cosméticas, né? Os cosméticos também são vendidos no varejo farmacêutico. Sim, a gente viu um movimento bastante interessante assim, acontecer nesse último ano em relação a esse segmento como um todo, né? Então, um primeiro ponto, né? Quando a pandemia chegou no Brasil ano passado, em março, que a gente entrou em quarentena, de maneira geral, essas categorias elas não tiveram um crescimento muito alto lá em março. Enquanto a gente via muitos produtos ali sendo estocados, essas categorias praticamente não cresceram. E aí foi um momento de dúvida ali, que todo mundo falou, nossa, o que vai acontecer? E aí a gente fica com o passar dos meses, essas categorias elas foram crescendo de forma mais acelerada ainda do que elas vinham desempenhando nos anos anteriores. E aí a gente tem alguns aspectos que levaram, né, a esse crescimento que eu acho que é interessante a gente falar aqui. O primeiro, né, que eu vou mencionar é muito relacionado à questão do comportamento do consumidor de uma autoindulgência, né, assim, em momentos de crise. Então, em um cenário em que a gente, né, de maneira geral, todas as pessoas aí muito preocupadas com a Covid em si, com a questão financeira, né, um cenário muito de incertezas, as pessoas buscam aí se dar um mimo, né, então
dentro do contexto farmacêutico, essa parte, né, de um hidratante ali para você ter um cuidado em relação ao seu próprio corpo, um shampoo que vai deixar seu cabelo mais bonito, né, esses produtos, eles entram nesse contexto e a gente acaba vendo eles tendo um crescimento aí bastante expressivo durante esse período, né. Isso também está relacionado a um ponto que eu mencionei agora há pouco de gasto mesmo, né, então o gasto ele restrito durante esse período, seja porque a pessoa teve realmente um impacto financeiro aí por conta da pandemia, ou porque ela não está saindo de casa, então sobra mais dinheiro para ela gastar com esses produtos, também influencia bastante no consumo, né, dessas categorias. E para alguns casos, a gente teve um movimento muito relacionado ao do it yourself, o faça você mesmo. Então, isso é um movimento que acontece em vários setores, né, mas pensando no contexto aí farmacêutico, a gente viu principalmente coloração de cabelos, cuidados com as unhas e produtos depilatórios crescendo muito em um momento em que os estabelecimentos, né, os salões de beleza ficaram fechados e as pessoas tiveram que aprender a usar esses produtos dentro de casa, né? Então a gente viu um consumo muito alto dessas categorias acontecerem aí no último ano. E o que fica a dúvida um pouco é o que vai acontecer daqui para frente, porque a partir do momento que as pessoas aprenderam a usar esses produtos dentro de casa, viram que muitas vezes é mais barato, né, e mais prático você colorir o cabelo em casa do que no salão de beleza, será que elas vão voltar à mesma frequência ao salão de beleza? Será que elas vão começar a ter um mix, né, de comportamento em relação eu vou uma vez por ano no salão, mas o resto da manutenção eu faço em casa? Então, isso é algo que a gente tem observado e a gente já começa a ver a partir de junho, julho, que são demandas na farmácia que começam a ter uma estabilizada também, né? Então, um indicador que a gente não deve ver um crescimento tão expressivo para elas no próximo ano. Camila, sensacional tudo isso. E assim, minha última pergunta para você. Então, falar do futuro do varejo, futuro da loja física, na tua opinião, como é que fica? Tá, vamos lá. Pensando em loja física, o e-commerce do varejo farmacêutico, acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar mesmo. O e-commerce do varejo farmacêutico, ele praticamente nasceu junto com a pandemia. Era um ponto que ele já vinha sendo muito discutido, a gente já via indústrias, né, antes da pandemia, olhando um pouco para esse aspecto, varejo também, mas a gente não via muito, de fato, investimento nesse sentido. O que aconteceu foi que com a chegada da pandemia, todo mundo se viu na necessidade de desenvolver esse canal, porque de fato era uma demanda do consumidor, e a gente tem crescimentos muito altos do e-commerce farmacêutico no último ano, né? Então, para você ter uma noção, o e-commerce farmacêutico ele passou no último ano de uma representatividade de 2% ali dentro do canal para hoje 6%, 7%, né? Então ele mais que dobrou de tamanho nesse último ano e ele tem um potencial ainda de se desenvolver ainda mais, né? A gente tem visto aí muitas indústrias hoje de fato investindo no canal, se estruturando, né, para profissionalizar o canal, tanto indústria quanto varejo, então muito foco. Até porque isso é uma necessidade do consumidor, né? E olhando para a necessidade do consumidor, é importante que a gente se mexa aí para atender essa necessidade. Então, assim, pensando na sua pergunta, né? Acho que as lojas físicas, elas não devem acabar, mas o que eu vejo acontecendo, principalmente, né, daqui para frente, é um modelo híbrido mesmo, né? Onde a gente tem uma atuação muito forte ainda das lojas físicas, mas a gente vai ter cada vez mais um papel muito importante do e-commerce também dentro desse contexto do varejo farmacêutico. Sensacional, Camila. Queria agradecer imensamente a tua presença aqui no Conversa de Mercado, deixar portas abertas para você aqui com as FCEs. Foi um prazer gigantesco te receber. Muito obrigada, o prazer foi meu. Contem comigo para as próximas e a gente vai se falando. Obrigada. Até a próxima, então. E todos vocês que estão aqui acompanhando o Conversa de Mercado podem deixar seus comentários, sugestões e até o próximo vídeo.